Deus é uma figura espiritual geométrica cujo centro se encontra em toda parte e cuja periferia não está em lugar nenhum. Santo Agostinho. A religião constitui uma das expressões mais antigas e universais da alma humana. A palavra religião deriva do latim religio, cuja etimologia é controversa e remonta à Roma antiga. Uma das hipóteses mais conhecidas de sua origem é que religião vem do verbo em latim religare, que significa ligar novamente ou reconectar. Nesse sentido, a religião seria uma reconexão do ser humano com o divino ou o sagrado. Cícero, cujo nome completo era Marco Túlio Cícero, foi um dos maiores oradores, filósofos e políticos da Roma antiga. Cícero acreditava que a religião e o cumprimento de rituais eram fundamentais para a vida pública romana. Em suas obras, ele descreve a relígio como um ato de respeito e reverência às divindades e aos costumes. Para ele, a prática religiosa era essencial para a estabilidade e a coesão da sociedade. Cícero via a religião como um dever cívico que reforçava a moralidade e ajudava a manter a ordem na sociedade. Na sua obra De Natura Deorum, da natureza dos deuses, Cícero explora as concepções sobre os deuses e a religião, além de questionar a visão romana tradicional da religião com base nas doutrinas de diferentes escolas filosóficas gregas, como o estoicismo, o epicurismo e o platonismo. Nessa obra, ele examina as visões sobre os deuses e a existência de um princípio racional que governa o universo. Os deuses, para Cícero, eram parte dessa ordem natural e a religião era uma forma de reconhecer e se alinhar a essa ordem. Outra interpretação também aceita é a derivada do termo relegere, que significa ler novamente ou reverenciar. Nesse caso, a religião seria entendida como uma prática cuidadosa e repetida de rituais e de observância do sagrado, como em um sentido de cumprir e respeitar tradições e práticas espirituais. A prática religiosa é tão antiga quanto a própria humanidade. Os primeiros indícios de comportamento religioso datam de cerca de 100 mil anos atrás, na época do Homo sapiens, com evidências de sepultamentos rituais em cavernas e objetos simbólicos. Um dos primeiros sinais de prática religiosa é o enterro dos mortos com objetos pessoais e alimentos, que indicam uma crença em algum tipo de vida após a morte. Por isso, acredita-se que as primeiras religiões podem ter surgido como uma forma de lidar com o mistério da morte e prestar homenagem aos antepassados. Muitos povos originários desenvolveram a prática de que objetos, animais e fenômenos naturais possuem espíritos ou forças sobrenaturais. Essa prática ainda existe em muitas culturas e foi a base de várias religiões que vieram a se desenvolver depois. Já os rituais surgiram como tentativas de influenciar o mundo ao redor por meio de oferendas, cânticos e práticas que ajudavam e ajudam as pessoas a se conectar com o desconhecido. Esses rituais permitem uma sensação de controle sobre o mundo, em especial em situações de incerteza como a caça, a colheita ou doenças. Com o tempo, as forças da natureza e os espíritos dos ancestrais passaram a ser personificados como deuses. Esses deuses eram vistos como controladores do universo e das forças naturais e passaram a ser adorados em cultos e templos. Essa ideia de um ou vários deuses foi se complexificando e deu origem às religiões politeístas e mais tarde monoteístas. Além de dar significado ao mundo, a religião também passou a ter um papel social importante, organizando as primeiras sociedades em torno de valores, normas e leis sagradas. As religiões ajudaram a consolidar culturas, oferecendo identidade coletiva e coesão social, além de direcionar comportamentos através de códigos éticos e morais. Com o passar dos milênios, as religiões evoluíram para um sistema cada vez mais organizado, com práticas, escrituras, templos e sacerdotes. Hoje, as religiões assumem muitas formas e se expandem para além da adoração de deuses, incorporando visões sobre moralidade, propósito de vida e a conexão com algo maior. Vale lembrar também que a religião, a política e o poder caminham juntos desde as primeiras civilizações como a Mesopotâmia e o Egito Antigo até os dias atuais. Durante a Idade Média, especialmente na Europa, o poder da Igreja Católica e dos papas sobre os reinos e impérios foi extremamente influente. O conceito de direito divino dos reis
estabelecia que os monarcas eram escolhidos por Deus e a Igreja tinha o poder de legitimar ou desafiar a autoridade desses reis. Durante esse período, a Igreja Católica chegou a ter um poder político que rivalizava com o dos reis, e o Papa tinha autoridade para excomungar monarcas e influenciar decisões políticas importantes. A partir do Renascimento, a relação entre política e religião começou a ser questionada. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero no século XVI, desafiou a autoridade da Igreja Católica e teve profundas consequências políticas. A Reforma levou a conflitos entre católicos e protestantes, e novos estados-nações emergiram com diferentes afiliações religiosas. No Iluminismo, a partir do século XVII e XVIII, surgiu uma nova visão que defendia a separação entre Igreja e Estado. Filósofos como John Locke e Voltaire argumentaram pela liberdade religiosa e pela ideia de que o Estado não deveria interferir nas crenças individuais. E assim, a gente chega ao século XX e século XXI, onde muitos países adotaram modelos de laicidade em suas constituições, só que a religião continua sendo influente. Em várias nações, a política ainda é fortemente moldada pela religião, seja para mobilizar eleitores, como para definir normas e princípios morais que influenciam a legislação. Na política internacional, temas como direitos humanos, bioética e questões de identidade nacional muitas vezes envolvem argumentos religiosos. Feita essa não tão breve introdução sobre religião, bora falar então sobre o livro Psicologia e Religião, de Carl Gustav Jung. Todo tipo de psicologia que se ocupa da estrutura psicológica da personalidade humana deve pelo menos constatar que a religião, além de ser um fenômeno sociológico ou histórico, é também um assunto importante para grande número de pessoas. Psicologia e Religião é uma obra fundamental no estudo da psicologia analítica e da relação entre a psique humana e as experiências religiosas. Publicado em 1938, o livro é baseado em uma série de palestras que Jung deu na Universidade de Yale. Nele, Jung explora a interseção entre a psicologia profunda e a religião, oferecendo uma visão sobre como as experiências religiosas afetam o desenvolvimento psicológico individual. O maior mérito de Jung é o de haver reconhecido como conteúdos arquetípicos da alma humana as representações primordiais coletivas que estão na base de diversas formas de religião. Tanto ele quanto qualquer bom psicoterapeuta não toma como ponto de partida qualquer credo religioso, mas sim a psicologia do homo religiosus e de como certos fatores agem sobre nós e nosso estado geral. Não só Deus, Buda, Maomé, Confúcio ou Zaratustra constituem fenômenos religiosos, mas igualmente Mitra, Cibele, Atis, Manes, Hermes e muitas outras figuras e religiões. Jung argumenta que as crenças e as práticas religiosas são expressões da psique humana. Ele acredita que o sentimento religioso surge de algo profundamente enraizado no inconsciente coletivo, especificamente através dos arquétipos. Esses arquétipos são padrões universais de comportamento e experiência que se manifestam em mitos, símbolos e rituais religiosos ao longo da história. Como a gente sabe, o inconsciente coletivo é um dos conceitos centrais do Jung, que contém imagens e símbolos primordiais compartilhados por toda a humanidade. No contexto religioso, Jung acreditava que arquétipos como o self, o herói, o velho sábio, entre outros, aparecem nas narrativas religiosas e espirituais como representações simbólicas de jornadas internas do ser humano. Para Jung, a religião também desempenha um papel importante na vida psicológica de uma pessoa, oferecendo um caminho para a individuação, que é um processo de se tornar um ser completo e autêntico. Ele via a religião como uma maneira de integrar aspectos do inconsciente à consciência. Através de rituais, símbolos e práticas religiosas, a gente pode acessar e trabalhar com conteúdos inconscientes de maneira que favoreça o crescimento psicológico. E o que ele faz no livro é principalmente utilizar o estudo de casos de um dos seus pacientes, analisando seus sonhos e sua conexão com o tema da religião. Agora vem comigo ampliar um pouco mais essa conversa, tomando como base a religião cristã. Diz o mito que Cristo não foi encontrado onde seu corpo havia sido depositado. O corpo corresponde à forma externa, visível da versão até então conhecida, mas passageira, do valor supremo. O mito acrescenta ainda que o valor ressuscita,
mas transformado de um modo miraculoso. Isso parece um milagre, pois toda vez que um valor desaparece, a impressão é de que foi perdido para sempre. Por isso, sua volta é um fato completamente inesperado. A descida aos infernos durante os 3 dias em que permanece morto simboliza o mergulho do valor desaparecido no inconsciente, onde vitorioso sobe o poder das trevas, estabelece uma nova ordem das coisas e de onde volta para elevar-se até o mais alto dos céus, ou seja, até a claridade suprema da consciência. Agora volta aí uns segundinhos desse conteúdo para escutar de novo essa parte e entender como a cabeça do Jung funcionava e como ele conectou o inconsciente à religião. Aliás, uma curiosidade interessante sobre Jung aconteceu em uma entrevista dada à televisão inglesa. Quando o entrevistado perguntou para ele se acreditava em Deus, Jung respondeu: "I do not believe, I know." Em tradução livre, eu não acredito, eu sei. Essa curta frase desencadeou uma avalanche de perguntas de tal proporção que ele foi obrigado a se manifestar a respeito. Embora Jung reconheça o valor das crenças religiosas tradicionais, ele não trata Deus ou qualquer figura religiosa como entidades objetivas, mas como símbolos psíquicos. Deus, segundo Jung, é uma representação do arquétipo do self, o centro da psique e da totalidade do ser. Ele defende que a imagem de Deus ajuda a gente a se conectar com esse aspecto profundo e misterioso de sua própria psique. Em seu livro, ele diz: "Poderíamos concluir que o símbolo produzido espontaneamente nos sonhos dos homens modernos indica o Deus interior. Embora a maioria das pessoas não conheça tal analogia, provavelmente nossa interpretação é correta. Se levarmos em consideração o fato de que a ideia Deus é uma hipótese não científica, não será difícil compreender por que os homens esqueceram de pensar nessa direção. E mesmo que tivessem alguma fé em Deus, repeliriam a ideia de um Deus interior devido à sua educação religiosa, que sempre depreciou essa ideia, acusando-a de mística. Entretanto, é essa ideia mística que se impõe à consciência através de sonhos e visões. Como meus colegas, vi tantos casos que desenvolveram tal espécie de simbolismo que não é mais possível pôr em dúvida sua existência." Já no livro Memórias, Sonhos, Reflexões, a autobiografia de Jung, organizada e editada por Aniela Jaffe e publicada depois da sua morte, além de compartilhar suas experiências e reflexões sobre a vida, Jung fala também sobre a ideia de Deus e da religiosidade. Ele conta que desde muito jovem tinha uma visão peculiar e até mesmo conflituosa sobre Deus ao entrar em uma igreja e olhar para o altar. Jung descreve uma visão súbita, na qual ele imaginou uma coisa terrível acontecendo com Deus, que o fez sentir-se intensamente culpado. Esse pensamento, que inicialmente o perturbou, foi entendido por Jung como uma expressão de sua rebeldia interior contra uma imagem convencional e, ao mesmo tempo, como uma revelação sobre o poder inconsciente dos símbolos religiosos. Jung considerava que Deus, como arquétipo, representava o mistério último da vida, aquilo que está além da compreensão humana e que, ao mesmo tempo, exerce uma influência poderosa sobre a psique. Esse arquétipo de Deus não é um ser religioso específico, mas uma imagem central que representa um princípio de ordem, unidade e totalidade. Para ele, o único caminho para compreender o que chama de as coisas religiosas é o caminho da psicologia. Daí o seu empenho de dissolver as formas de pensar historicamente petrificadas e transformá-las em concepções da experiência imediata. Voltando ao livro Psicologia e Religião, Jung fala como a repressão de impulsos religiosos ou espirituais também pode levar a neuroses. Ele argumenta que quando a gente ignora ou nega um impulso religioso, isso pode resultar em desequilíbrios psíquicos. A falta de integração desses aspectos da psique pode gerar sintomas psicológicos como ansiedade e depressão. No final do livro, Jung analisa o papel da religião em uma sociedade moderna e secularizada. Ele sugere que, com a ascensão da ciência e da racionalidade, a humanidade se afastou de formas tradicionais de expressão religiosa. No entanto, ele argumenta que o impulso religioso não desapareceu, mas se transformou e se deslocou para outras áreas, como a política. Psicologia e religião
oferece uma visão inovadora sobre como a espiritualidade e a experiência religiosa estão profundamente interligadas com a psicologia humana. Jung argumenta que as religiões fornecem uma estrutura simbólica que pode ajudar a gente a lidar com o mistério e as profundezas de nossa própria psique. A religião, em seu sentido mais profundo, representa uma busca por reflexão interna, um diálogo com o próprio eu e com as questões mais fundamentais da existência humana. Originalmente, a religião proporcionava uma via para que os indivíduos pudessem explorar sua natureza interior e buscar respostas para os mistérios da vida, o que ao longo da história foi essencial para a formação da identidade e da comunidade. No entanto, na sociedade contemporânea, esse papel da religião foi sendo gradativamente substituído por discursos dominantes, como a política, a economia e a ciência, que raramente dialogam com questões internas do ser humano. Com essa mudança, um efeito significativo foi a sensação de desconexão e solidão que muitos experimentam hoje. A gente deixou de lado a prática de refletir sobre o nosso propósito, nossos valores e nossa própria humanidade, o que contribuiu para uma era de vazio existencial. A religião, como era tradicionalmente compreendida, foi deturpada e diluída em um entendimento raso ou instrumentalizado, que raramente toca o seu sentido original. Por isso, estudar a religião se torna especialmente importante nos dias atuais, não no sentido de adotar dogmas, mas como uma investigação das questões que ela propõe sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Aliás, aqui vale um grande parênteses. Estudar religião e praticar religião são dois caminhos diversos e distantes. Grande parte das polêmicas em torno da religião vem justamente de quem pratica, mesmo que rigorosamente, mas que nunca teve o interesse em ler um livro ou estudar um pouco sobre religião. Na essência, a religião é uma forma de crítica do eu, um chamado à autoanálise e à autorreflexão. A religião, em sua essência, é um recurso fundamental para uma sociedade que enfrenta crises de identidade e propósito. A era do vazio que a gente vive hoje vem justamente daí. A religião não é apenas uma tradição ou crença, mas um meio de reconectar a gente com a profundidade da existência e de criar um espaço de sentido onde a vida individual e coletiva pode encontrar raízes mais sólidas. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza.